Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem é de bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Rogério Generoso, do Uma Hora de Poesia, um programa do canal Arte Agora, que é um braço da Câmara Brasileira de Desenvolvimento Cultural. Obviamente, nós já fizemos chamadas, né, e já foi anunciado o programa de hoje, mas o nosso convidado merece toda a pompa e circunstância. Carlos Newton Júnior é poeta, ensaísta, ficcionista e professor universitário. É recifense, nascido em 1966. De 1990 a 2008, lecionou na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, transferindo-se em seguida para a UFPE, onde ocupa o cargo de professor titular. Autor de mais de 15 livros, entre eles Canudos, Poeta em Londres, De Mãos Dadas com o Caboclo, Ofício de Sapateiro, Ressurreição, 101 Sonetos de Amor, Memento Mori, Os Sonetos da Morte, Coração na Balança e Vontade de Beleza. Prefaciou e apresentou várias edições de outros poetas brasileiros clássicos e contemporâneos, como José de Alencar, Lima Barreto, José Luiz Rego, Manuel Bandeira, Valmir Ayala, Alexei Bueno e, claro, Ariano Suassuna, ele é o maior especialista no Brasil na obra do nosso querido Ariano. Carlos Nilton, chega aqui para a gente, vamos conversar um pouquinho. Prazer é meu, Rogério. Estou à sua disposição. Então, Carlos, nós vamos conversar aqui, entre outras coisas, mas partindo do pressuposto do seu novo livro, né? Redenção de Agosto, que Redenção de vai Agosto. ser lançado na Livraria da Praça, em Carapó, nesse dia 15 às 18 horas, né? Isso, das 18 às 20 horas. 18 às 20 Estarei lá. horas, né? Então, gente amiga, prestigie o nosso grande poeta. Carlos, como que você define Redenção de Agosto dentro de sua obra poética? Porque eu considero você como um construtor de uma obra poética, não de um livro, espaço para outro, tem um caminho e você é fiel a esse caminho. Como é que você define mais esse tijolinho na parede? Olhe, é o meu, no campo da poesia, é o meu 11º livro, né? Na poesia, porque eu escrevi ensaios, escrevi alguma coisa de ficção, etc. Então, ele vem, é o 5º livro pela Nova Fronteira. Então, eu venho, e é o 5º livro dos últimos 5 anos. Eu venho fazendo um livro por ano desde 2019, né? Não sei se vou conseguir fazer. Esse negócio de poesia é um negócio estranhíssimo, porque às vezes você passa muito tempo sem escrever. Eu passei um bom tempo sem escrever. Se você precisa ter uma ideia, antes o primeiro livro que eu publiquei pela Nova Fronteira foi o Ressurreição, em 2019. E antes tinha sido o Ofício de Sapateiro em 2011, acho que 11. Quer dizer, eu tinha passado um bom tempo sem publicar poesia. E nos últimos 5 anos venho fazendo um livro por ano, né? Então, não há uma temática, é um livro que, na verdade, é um conjunto de poemas que eu escrevi ao longo do ano passado e deste ano, porque eu comecei no dia 1º de agosto de 2022 e terminei no dia 1º de agosto de 2023, né?
E o livro começa com um poema chamado Redenção de Agosto, que é um soneto, e termina com uma ode ao mês de agosto, que é uma ode, um poema mais longo, em versos decassílabos. Então, por isso que eu coloquei o título Redenção de Agosto, mas não trata só da redenção do mês de agosto, como porque agosto, na nossa tradição, né, seria um mês aziago, né, em comparação ao mês de maio, por exemplo. E o que eu faço é brincar um pouco com essa ideia, desconstruindo essa ideia. Mas o livro ele traz poemas sobre vários assuntos, poemas de protesto, poemas de amor, né? Poemas que têm um caráter, digamos assim, mais social, né? E aí é isso, é uma junção. São acho que uns 130 poemas, mais ou menos, é uma coisa por aí. E, e ele dialoga com os anteriores, né? Como você bem disse, assim, eu ainda não sei se vou ter a oportunidade de reunir a minha obra, né, poética, fazer uma reunião. Eu tenho vontade de fazer essa reunião, talvez aqui mais um ano, dois, quando esse fluxo criador, digamos assim, der um intervalo, eu pretendo parar e com calma fazer uma reunião e possivelmente publicar essa poesia reunida em revista é sempre bom porque a gente acaba corrigindo um outro detalhe de um poema. Às vezes você lê o livro antes, você escreve o livro, lê 50 vezes o livro. Quando ele é editado, você lê aí acha que podia ter melhorado, que uma palavra podia ser outra e coisa. Então, talvez eu faça isso, não sei. Mas é mais um livro de poesia para quem gosta da minha poesia, os temas que eu acho que todos os meus poemas talvez eles girem em torno de um único grande tema que é o problema do tempo, né? A passagem do tempo e que destrói tudo, né? É, é, então eu acho que o problema do tempo é o problema central da minha poesia, né? O tempo, o trânsito, a ruína, né? No sentido mais filosófico mesmo. E aí entra a questão da memória, a questão da história pessoal, né? É, tudo que o tempo leva, inclusive o amor, né? Eu trabalho também, alguns poemas são baseados em fotografias antigas, né? Fotos antigas. Eu sou fascinado pela fotografia, porque é uma forma, talvez, de você congelar o tempo, né? Então, às vezes, eu olho uma fotografia do século XIX, final do século XIX, início do século XX, vejo lá uma fotografia de uma cidade, as pessoas ali congeladas, né? E todos já se foram. Então, isso às vezes me suscita poemas. Então, tem uns dois ou três poemas deste livro baseados em fotografias antigas, né? Então, é isso, é mais ou menos isso, assim, para início de conversa. É um livro que vem na sequência do Coração na Balança, né? Depois veio o Vontade de Beleza, e este agora. Se você e se eu não tivesse assim a oportunidade de publicar por um livro por ano, e se você juntar o Coração na Balança a esses dois livros, ao Vontade de Beleza e ao Redenção de Agosto, você teria um livro só com uma certa, até com uma certa unidade, um livro mais alentado, né? De talvez chegando aí a 400 páginas, mas uma certa unidade, entendeu? Os poemas eles acabam sendo uma continuidade uns dos outros, né? E com as formas mais variadas, predominando sempre o verso metrificado. Eu trabalho com verso livre, mas confesso que gosto mais do verso metrificado, decassílabo, as sextilhas, né? A forma do soneto, eu gosto muito da forma do soneto. E isso não me preocupo com o fato de que alguns dizem que isso é coisa do passado. Eu não ligo muito para isso, não. Entendeu? O poema vem, quando o verso vem na métrica, eu já lanço ele na métrica. Se ele vem em livro, o poema é um poema em versos livres. Eu não tenho nenhuma preocupação com isso, entendeu? Não sei se quantos leitores eu tenho, devem ser muito poucos, mas os livros estão saindo e estão sendo divulgados, né?
de vez em quando eu encontro um outro artigo sobre meus livros. Recentemente encontrei alguns na internet, um inclusive que eu gostei muito, sobre uma professora do Rio Grande do Sul que escreveu sobre o Memento Mori, né, que os Sonetos da Morte, que é um livro que eu gosto muito também. E encontrei recentemente também de um crítico paraibano que eu aprecio muito, que é o Hildeberto Barbosa Filho, que ele escreveu sobre os sonetos de amor e sonetos da morte. Ele escreveu um ensaio muito bonito falando sobre os dois livros, o Ressurreição e o Memento Mori. Então, aí acho essas opiniões me deixam muito orgulhoso assim, e muito feliz, né? Essas opiniões desses críticos que escrevem nesses jornais, nas revistas, etc. Então, mostra que a poesia ressoa, né? Em algum momento, ela vai ressoar. Carlos, pegando aí a sua deixa, né? No prefácio de André Serfim, ele aludindo ao livro, né? Vou lhe confessar. Para prefaciar seus livros, o cara tem que entender muito, é o caso do nosso querido André Serfim, né? Não só da sua poesia, mas do contexto da literatura, porque o André Serfim passeia do barroco, né, até poetas mais contemporâneos, modernidade, como Manuel Bandeira. Ele vai. Então, ele cita lá em Foto Antiga 2, ele diz é quase uma metafísica do cotidiano. Né? Aí eu acho que ele está se referindo a esses poemas, como eu falei, essa questão do tempo, e a esses poemas em que eu trabalho essa ideia, né, de que o tempo é o nosso grande inimigo, né, nesse sentido. E porque tem uns 3 ou 4 poemas em que essa questão está muito presente, né? Por exemplo, eu acho que eu posso ver aqui, eu estou com um livro aqui, mas são vários poemas do Redenção de Agosto em que essa questão do tempo está é muito forte, né? Deixa eu ver, por exemplo, não sei se você tem ele fácil aí, mas, por exemplo, tem um poema que é um soneto, o tempo flui no meio da noite, né? É um soneto, isso é um verso de Tennyson. E aí, a partir desse verso, eu escrevi o soneto. Eu faço muito isso. A minha poesia tem muita, muitos elementos do que eu leio, né? Tem muita influência do que eu leio e do que eu gosto, obviamente, pois isso acaba servindo como mote para os meus poemas. Então, este soneto, O Tempo Flui no Meio da Noite, é um exemplo disso. Quer dizer, o tempo não para, mesmo a gente dormindo, ele está nos consumindo, né? É mais ou menos essa a ideia do poema. Então, esse e outros, e os das fotografias, eu acho que talvez o que o André esteja se referindo aí, a esses poemas em que eu faço uma reflexão a partir das fotografias antigas, né? Deixa eu ver se eu acho um aqui. E tem um tem um aqui, por exemplo, tem um aqui que é um poema a partir de uma fotografia, e é um poema em verso livre, né? Quer dizer, que é uma coisa que não predomina na minha poesia, mas é um poema todo em verso livre. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Deixa eu ver aqui. É um poema, acho que é Velha Fotografia. Eu não. É um poema chamado Foto Antiga. Pronto, Foto Antiga 2. Tem um poema chamado Foto Antiga 1 e outro Foto Antiga 2. Esse poema Foto Antiga 2 é um poema feito a partir de uma foto que eu vi na internet, casualmente. É uma foto de 1910, né? Em um parque, eu vi essa fotografia, e um senhor tocando um realejo num parque em 1910 e várias pessoas ao redor, crianças, né, jovens, adultos ao redor, né? E é um retrato do que era a sociedade brasileira em 1910. Então, se você quiser, eu posso ler o poema, mas
E aí eu acho que é aí que ele trata dessa questão da metafísica do cotidiano, alguma coisa assim, né? Porque o poema Legal. diz, vou ler o poema diz assim, Foto Antiga 2. A foto é de 1910. Estamos em 2023. O instante foi capturado pela máquina fotográfica há 113 anos. Um velho toca o realejo. Ao seu redor há homens, mulheres, crianças. Há um menino preto que trabalha e um branco menorzinho, de chapéu e bengala, que já nasceu grão-senhor. A menina descalça, de vestido sujo e que segura uma criança de colo, provavelmente foi mais infeliz que a criança de que cuidava. Alguns viveram mais, outros menos. Uns provaram fartura, outros fome. Todos foram. Ninguém é mais. E tu, leitor, se acaso lês este poema 113 anos depois de escrito, ó poeta pretensioso e estúpido, não esqueças jamais de tão prosaica lição. Ninguém permanece, todos passarão. Até o poema é a partir de uma leitura de fotografia, né? Então, e a mesma coisa seria o Foto Antiga 1, que está, acho que mais no começo do livro, que é também uma visão de uma fotografia, essa de uma cidade. Deixa eu ver aqui, se eu acho essa fácil. Deixa eu ver aqui no sumário. A Foto Antiga 1 está na página 50. Deixa eu ver aqui. Ela diz assim, aí essa daí já é em versos, já é um poema em versos de 7 sílabas, né? Foto Antiga 1. E são 3 quadras em versos de 7 sílabas e com rima, né? Diz assim: no retrato, a mesma esquina de sonhos ainda vividos. Eis o tempo, enfim contido, em sua fome assassina. Eram todos apressados, compromissos, afazeres. Alguns tiveram prazeres, todos hoje sepultados. Dias que não foram meus, gente que não conheci. Os que se foram ali, de algum lugar, dão-me adeus. Então, é um tema que sempre me emocionou, esse tema da passagem, do tempo, entendeu? Eu acho que é por aí que o André fala. E há também poemas que são poemas de protesto, né? Considerados chamados poemas de protesto, sobretudo poemas que tratam de questões muito nossas, do nosso tempo, né? E isso não é proposital, às vezes, assim, o poema vem. Às vezes é muito estranho isso, Rogério. A poesia, ela não, eu não saberia explicar, né, como é que isso chega, mas são, são poemas que vêm muito naturalmente, entendeu? E aí às vezes eu estou almoçando, por exemplo, tem um poema aqui que eu gosto muito, ele chama-se Destino. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu estava almoçando no restaurante e pela televisão, estava ligada a televisão do restaurante, eu soube da morte de Pelé, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu acho esse poema. Destino, está na página 61. Eu almoçando tranquilamente, a morte de Pelé já era uma coisa esperada, né, de alguns dias, mas aí quando deram a notícia, disseram que Pelé havia morrido com 82 anos de idade. E na mesma hora me lembrei que Manuel Bandeira tinha morrido com 82 anos de idade, né? Quer dizer, Pelé, um atleta, cultivou a saúde, o físico, etc. E Manuel Bandeira, tísico, né? Manuel Bandeira voltou do sanatório da Suíça, quando ele foi para lá no início do século XX, ele voltou um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, ele voltou em 1913. Acho que quando começou a guerra, ele voltou, né? Em 14 ele voltou. E o diagnóstico dele é que ele tinha lesões incompatíveis com a vida humana. Esse é o diagnóstico do médico lá da Suíça. E, no entanto, Manuel Bandeira viveu 82 anos, né? Aí eu me lembrando disso, eu escrevi o seguinte poema. Esse também é um poema curto. Na mesma hora eu estava com um guardanapo de papel na mesa do restaurante, eu escrevi esse poema, chama-se Destino. Morreu o atleta com a mesma idade do poeta.
O atleta cultivou o físico, o poeta era culto e tísico. Como entender o destino e seu arrazoado de glória e desatino? Pelé, bandeira dos atletas. Bandeira, Pelé dos poetas. Qual dos dois viveu a vida mais completa? Né? Então, e o destino a gente não sabe o destino da gente, né? Ninguém sabe. Você, você está aqui hoje, não está amanhã. Então é isso que a minha poesia trata muito dessas questões, entendeu? Do tempo, né? Do destino, do tempo, dessa coisa que a gente não consegue compreender. Os gregos viam como um tecido, né? Eles imaginavam aquelas três fiandeiras que teciam o nosso destino, né? As três parcas. Eu me refiro muito a isso, a essa imagem, né? O destino enquanto um tapete que é tecido. Em vários poemas meus eu trato disso. É um grande enigma isso, né? Para mim. Então isso sempre me suscitou poemas, sempre me angustiou muito, né? Ainda o Essa André, questão da destino. ainda o André Serfim, eu estava lendo o prefácio, né? Ele conclui, analisa esses poemas de Redenção de Agosto, e ele diz assim: porque no verso está a vida verdadeira do poeta, nos inventários que ele promove em cada poema. E pelo nosso André da Carruagem aqui, as suas leituras, é isso, né? É, Você a poesia, eu digo muito isso. A poesia, pelo menos para mim, é uma espécie de, é uma espécie de substituto da análise, né? Substituta da análise, do analista, entendeu? Eu não sabia, para mim é uma coisa assim fundamental na minha vida. Eu às vezes passo o dia inteiro trabalhando na universidade, dou aulas, etc. Chego em casa cansado, coisa assim. Mas quando eu e é um dia como outro qualquer, mas se ao chegar em casa eu consigo escrever um poema, me vem a ideia de um poema, eu consigo escrever um poema, para mim é como se o dia se justificasse, entendeu? Eu me sinto feliz com isso. Muito embora não sei a quem esse poema vai tocar, mas quando escrevo um poema, é como se o dia, para mim, tivesse sentido. Quer dizer, eu considero que eu fiz alguma coisa naquele dia, percebe? Então, a poesia é isso, para mim é isso. E depois eu li, eu sempre achei isso, quer dizer, eu não viveria sem escrever poesia. É uma, é uma forma de autoanálise, né? E depois eu li isso em entrevistas, pelo menos dois poetas que eu admiro disseram a mesma coisa. Drummond uma vez disse isso numa entrevista e Valmir Ayala disse também numa entrevista que a poesia era o que era fazia às vezes do analista para ele, né? A literatura e sobretudo a poesia fazia às vezes do analista. E comigo é assim também. Eu acho que vários amigos meus fazem análise, vários, né? Eu nunca fiz, mas eu sempre escrevi, quer dizer, desde que eu me entendo. Eu comecei a escrever poesia, na verdade, com consciência de que era uma atividade merecedora de certa atenção, de certa preocupação com a técnica, né? Com o conhecimento do verso, etc. E, de certa maneira, isso começou em mim de forma relativamente tardia. Eu tenho amigos que começaram a escrever uma poesia muito consistente, muito madura, antes dos 20 anos de idade. Eu comecei com mais de 23 anos de idade, né? A ter consciência do que era o poema e me preocupando em estudar para tentar dominar a técnica do poema, né? Verso, né? Não só o verso metrificado, mas o ritmo do verso, né? Porque a poesia é um jogo, a poesia é como todo gênero artístico. Você precisa dominar a técnica, né? Ninguém faz um poema sem dominar. É uma artesania. Então, você não pinta um quadro sem dominar os pincéis, as tintas, né? Você não faz isso. Você não faz uma escultura sem saber que aquele tipo de pedra requer um tipo de corte ou coisa dessa natureza. Você tem que dominar o seu ofício, né? Então, para mim, a poesia ela é um ofício.
né? Um ofício, e você precisa dominar esse ofício. Eu acho que eu só consegui dominar, eu comecei a dominar esse ofício com perto dos 25 anos. Eu fazia o que eu imaginava que era poesia, eu escrevia coisas soltas, assim, ideias que vinham muito, mas não tinha ainda não tinha ainda a consciência de que aquilo precisava ser elaborado, né, burilado para você ter o poema, né? Entende? Isso começou, mas depois que eu consegui depois que eu cheguei a essa que eu me conscientizei disso, eu fui mais, quer dizer, eu fui mais precavido, né? Nem sempre aquilo que você escreve é um verso, né? Você tem que, às vezes vem uma ideia e você guarda aquela ideia para depois você burilar no verso, seja ele o verso livre, seja o verso metrificado. As pessoas acham que o verso livre é mais fácil, pelo contrário, ele é muito mais difícil. Isso Bandeira já disse também, o verso livre é muito mais difícil, né? Porque o verso metrificado, ele lhe obriga a uma certa contenção, a uma concisão, né? Ele lhe obriga ali, você tem que dizer naquele espaço, né? Com aquela métrica, o verso livre, às vezes, ele não, como ele não aparentemente, ele não lhe dá nenhum tipo de limite, né? Você ali fica mais solto e isso, às vezes, dificulta, né? Você conseguir a forma ideal do verso, né? A concisão poética, que é algo que todo mundo procura. A concisão não é poema curto, né? A concisão é você dizer, você tirar o máximo de rendimento estético com o mínimo de palavras dentro de um verso, né? É você moldar o verso, é o que você quer dizer, entende? Então, eu acho que isso eu estou chegando já aos 60 anos, né, Rogério? Então, se eu não tiver consciência de que eu faço alguma coisa com uma certa segurança, não estaria publicando, né? Sim, sim. Eu sempre digo isso a quem eu converso muito. Né? O verso livre é uma coisa muito próxima da prosa poética, né? Ou até mesmo uma crônica, um conto, porque o crônica e conto também exige poética. E as pessoas usam muito o conteúdo e a poesia ela exige muito mais forma, né? Estética. Hum, E aí, essa estética vem toda a síntese, toda a concisão que o poeta consegue dar. Malarmé que dizia que o poema é feito de palavras e não de ideias. A ideia uhum, chega, vai limpando a área, limpa a área, limpa a área, até que, em palavras, o mundo é difícil, né? A é, procura da poesia penetra profundamente no meio das palavras. isso. Sabe? É a matéria do poeta, né? Eu tenho uma frase muito boa de um arquiteto. Você sabe que eu fiz arquitetura, né? Então, tem uma frase muito boa de um arquiteto que eu admirava muito, um arquiteto paulista chamado Vila Nova Artigas. Foi um dos grandes nomes da arquitetura moderna brasileira. E ele tinha uma frase que ele dizia o seguinte: ele dizia assim: admiro os poetas. Eles fazem com poucas palavras, eles conseguem dizer com poucas palavras aquilo que nós arquitetos precisamos de milhares de tijolos para dizer. E veja o que é que ele está colocando. Quer dizer, todo gênero artístico, a arquitetura, a pintura, a escultura, tem uma matéria sobre a qual o artista trabalha, né? A matéria do arquiteto é o espaço, é o volume, né? A matéria do pintor são as cores. E a matéria do poeta são as palavras, né? Então ele vai ter que usar as palavras num jogo, né? E aí entra a questão da forma, mas entra também a questão do conteúdo. A minha poesia, de alguma maneira, eu tento fazer aquilo que Manuel Bandeira fazia muito bem. Não estou dizendo que eu consigo, estou dizendo que a minha intenção é mais ou menos aquela de Manuel Bandeira, que é fazer o chamado falso simples, né? Você lê o poema, há uma simplicidade, né, no vocabulário, né, na sonoridade, nas rimas, etc. Mas há um conteúdo ali que nem todos percebem, né? Eu não digo isso para dizer que minha poesia é melhor ou pior, não. Mas eu escrevo para leitores maduros. Eu não escrevo poesia, pelo menos esses poemas que eu tenho escrito,
eles requerem um leitor maduro, um leitor que tenha um certo lastro, né, cultural, porque senão ele não vai entender. Ele pode ler o poema, mas ele não vai entender, né, as questões que estão ali sendo trabalhadas no poema, né? E aí são, por exemplo, eu trabalho com história da arte, então eu às vezes faço poemas para quadros. Eu vejo um quadro, ou para pintores, ou para. É o que João Cabral do Melo Neto chamava poesia crítica, né? Ele fazia muito isso também. Um poema a partir de uma obra de arte. João Cabral fez muito, o Valmir Ayala fez muito. Valmir Ayala tem, inclusive, um livro muito bonito chamado Caderno de Pintura, que são poemas que ele fez a partir de obras de arte, de obras de pintura e de obras e da poética de alguns artistas. Poema para Picasso, né? Poema para Reinaldo Fonseca, aqui do Recife. Os poetas que ele admirava. Ele era um crítico de pintura e muitas vezes ele fazia uma crítica através do verso. Teve em um determinado momento que o Wellington Virgulino fez uma exposição em São Paulo, até pela Ranulfo, e a Ayala foi chamado para fazer o texto do catálogo. E ele fez para cada poema, uma série de. Para cada poema, desculpa, para cada quadro, uma série de quadros de Wellington Virgulino, sobre os sete pecados capitais, né? E aí, para cada quadro, a Ayala fez um poema, né? Então, é o que a gente chama uma poesia crítica. E eu fiz muito isso, eu faço de vez em quando isso nos meus livros. Aqui neste livro novo, por exemplo, tem 3 poemas feitos a partir de quadros de Caravaggio, que é um poeta barroco, né? Então, quem não conhece a obra de Caravaggio, lê o poema, mas não vai entrar no poema, é isso que eu quero dizer, né? Então, por exemplo, tem um poema aqui, tem Caravaggio 1, eu coloco Caravaggio 1, depois lá na frente Caravaggio 2, Caravaggio 3, são 3 poemas, e são leituras críticas da obra de Caravaggio, né? Então, por exemplo, o Caravaggio 3 é um soneto. Eu vou ler aqui só para você ver, né? Não sei se você sabe disso, Caravaggio, ele só pintava, as pinturas de Caravaggio são pinturas internas, né? Ele foi o grande nome do barroco italiano porque ele trabalhava muito o claro e escuro, né? Escuro e a luz que traz os temas, o episódio figurativo para próximo do. Então ele não pintava verde, não tem verde, não tem paisagem nos quadros de Caravaggio, etc., né? Mas tinha a coisa do corte, né? Do sangue, né? Da tensão, né? Daquele realismo cruel, etc. Então, eu fiz o seguinte soneto. O soneto, veja, é em primeira pessoa. O eu poético aqui é o próprio Caravaggio falando, né? Então, ele diz, veja, e o poema é uma espécie de síntese dessa poética de Caravaggio, né? Vê, tudo o que é panorama me entedia. O verde, o sol, os rios e as montanhas. Nos meus quadros só vês o que se ganha. Planos fechados, sangue e adaga fria. A morte que nos chama, quem diria, por trás de todo o corpo, além das banhas, o mesmo ser que sofre, a dor, as manhas, vontade de viver por mais um dia. O claro escuro, a luz sobre um detalhe, um músculo cortado, um choro, um grito. Que o som seja escutado e a dor se espalhe, e a emoção da cena gere o atrito do teu olhar, já preso bem no talhe, tão real, tão perfeito, tão maldito. Então, se você conhece a obra de Caravaggio, você entende o poema. Se você não conhece, você lê o poema, pode ser que você tenha curiosidade, você vá ver um quadro de Caravaggio, né? E aí, então, isso aí é com o leitor, não é mais comigo, entendeu? Então, eu faço muito desses poemas às vezes, assim. Então, por isso que eu digo o livro, o Redenção de Agosto, ele é quase uma antologia de poemas sobre várias temáticas, mas sempre essa questão do tempo, da morte, né? Da memória, né? Da arte como uma perspectiva de salvação, isso está muito presente no livro, entendeu? Ô, Carlos, Memento Mori foi aquele livro que você escreveu quando você teve um problema de saúde, foi? Não, o Memento Mori foi depois. Na verdade, tudo isso começou, foi o Ressurreição.
Mas o Memento Mori, aí é o tema, somente é o tema da morte. Memento Mori, eu gostei muito do Memento Mori, eu acho que é um livro interessante, porque ele é um livro escrito pela morte, né? A morte personificada na, na figura de um poeta ou uma poeta, né? E a morte é quem escreve os 100 sonetos, ela contando um pouco da história dela, as formas que ela tem. Então, é um livro que tem uma, digamos assim, tem um encadeamento quase romanesco, né? Então, a morte começa e ela encerra o livro. Mas o primeiro, eu tive um problema de saúde em 2019, né? Eu tive um problema de saúde, fui internado, um AVC, que não me trouxe sequela alguma, mas me trouxe quando eu saí do hospital, é, o meu irmão, que é neurologista, disse: Olha, você ganhou na loteria, você teve um AVC numa área muito nobre, ele não teve sequelas, então é vida, é aproveitar a vida, etc. Tentar viver sem estresse. E aí aí eu comecei a repensar a minha vida, entendeu? E aí eu comecei a me desobrigar de coisas, trabalhos e coisas que não me davam prazer nenhum. E aí comecei a encontrar mais tempo para a poesia. E para a leitura, né? Então, isso não por acaso, desde 2019 eu tenho escrito um livro por ano. Este ano, eu concluí este livro no dia 1º de agosto, esse que está sendo publicado agora, mas, na verdade, eu escrevi ao longo desse último ano não só esse livro, eu escrevi também, foi um campo que eu nunca tinha explorado, mas aí foi por sugestão da editora. A minha editora me ligou, perguntou: Carlos, você não escreve poemas para crianças? E eu disse: Olha, eu nunca escrevi, mas eu posso tentar. E aí eu fiz, escrevi 4 livrinhos. Quer dizer, quando eu digo um livro, é porque um poema para criança, ele ilustrado, ele já dá um livrinho, né? Eu escrevi 4 livrinhos infantis, para crianças mesmo, pequenas. Submeti à editora, disse: Olha, eu fiz isso daqui. E eles gostaram, e isso foi aprovado. Eu recebi essa notícia há uns 15 dias. Ela me ligou e disse: Olha, teus 4 livros foram aprovados aqui no comitê interno da editora, então a gente vai fazer os 4 livros. Agora a gente vai ter que ver, não vão ser os 4, obviamente, no ano. A gente vai ter que ver isso, qual a ordem. Então são 4 livros. Aí isso me deu uma certa tranquilidade, porque eu disse: Bom, eu não vou nem mais pensar em poesia agora, deixa fazer, porque eu estou com um problema, Rogério, que você falou aí de Ariano, e há anos que eu venho dizendo que eu vou escrever, que estou escrevendo, na verdade, né, uma biografia de Ariano para o centenário de nascimento dele, que é 2027. Então, Ariano é de 1927, né? Então eu tenho que começar a fechar. Eu já tenho muita coisa, obviamente, convivi com Ariano há 30 anos, escrevo muito sobre ele, os prefácios das obras dele eu tenho feito desde 2017, com a Nova Fronteira, mas eu tenho que começar a reunir esse material para essa biografia. E eu pretendo começar essa biografia no ano que vem, depois de eu me desvencilhar de um trabalho que eu estou fazendo para a Nova Fronteira, que é a poesia completa dele. Então, eu devo entregar a poesia completa de Ariano até o final, talvez, de fevereiro, e aí não tem mais nada de Ariano inédito e eu possa, quer dizer, meu compromisso, digamos assim, com o Ariano, que era colocar os inéditos dele, organizar, se encerra, né? Quer dizer, o que você ainda vai ter de Ariano são textos de jornal, coisas esparsas que ele escreveu. Aí é um baú inesgotável para você fazer antologias e coisas assim, né? De textos de crônica opinativa e coisas assim. Mas assim, de obra literária, praticamente isso se encerra agora, em fevereiro, com a poesia completa. E aí eu vou mergulhar. Eu não quero mais pensar em poesia. Se o poema vier, claro, eu vou ficar guardando, vou escrever e guardar, mas eu não penso mais em publicar poesia no que vem, porque tem esses livros infantis que vão sair, e eu tenho que me concentrar nesses próximos anos, os 3 anos, porque eu teria que terminar essa biografia de Ariano até o final de 2026, para que a editora publicasse em 2027, está entendendo? Então, este é o meu projeto, né? É o meu projeto, é o que eu tenho em mente. Agora, o destino ninguém sabe, ninguém sabe, né? Eu não sei o que, é que as parcas estão tecendo para mim, né?
Se eu vou conseguir fazer isso, eu não sei, mas essa é a minha intenção, entendeu? Tem umas lendas sobre Carlos Milton, né? Que a gente é amigo há uns 13, 14 anos. Nos encontramos pela primeira vez numa comissão deliberativa de candidatura e eu mostrei meu livrinho, né? Foi o Bruno Siqueira que foi olha, Hum. eu tenho bom, é muito bom. Mas eu não sei, não é querendo, né? Você fala assim, tá vendo aquele cara ali? Tô louco, a gente mostra assim, vamos ver como é. Mostra ele. Se ele levar para casa e disser que perdeu o livro, ele já se ele É, consegue pode comunicar. Aí quando o livro voltou, só tinha esse eu sempre conto, um poema que Carlos disse, esse poema aqui eu não colocaria no livro. Era um poema construtivista, eu lembro. né? Não é nada contra o poema, é porque ele, no meu modo de ver, ele destoava do conjunto, né? Que era um só, né? Destoava do conjunto. Mas aí é a opção, né? De cada um, é a leitura de cada um, né? Aí, por exemplo, que está o Correio Araújo, que foi para a Costa do Rio, aí ele fez, Paulo, está um livro, se não mudasse nada o livro é meu, é teu. Eu disse a É. ele. Aí você Não, tem uma coisa que eu digo muito, sabe, Rogério? Que o Ariano me dizia isso. Uma vez ele disse, acho que isso estava no Testamento de Rodin, parece, se não me engano. Mas Ariano me dizia muito: olha, se você pega o seu trabalho, entrega para um crítico, para alguém ler, se ele disser alguma coisa que você já pressentia, né, se ele tocar naqueles pontos que você já tinha dúvida, você reconsidere. Mas se você tem certeza do que você escreve, o que ele disser, e se o que ele disser for de encontro a essa certeza, fique com a sua certeza, entendeu? Ele dizia muito isso. Então, às vezes, você entrega, eu tenho os meus interlocutores. Quando eu escrevo poesia, antes de antes de fechar, eu mando para alguns amigos, né? E alguns amigos sugerem, ó, Carlos, esse verso, essa palavra, e eu acato, muitas vezes eu acato, eu devo a vários amigos meus, eu devo sugestões valiosas para os poemas, né? Uma outra palavra que soaria melhor, coisa dessa natureza. Então, eu sempre fui muito aberto a isso, assim, eu mostro. Agora, quando eu estou convicto de que aquela solução minha é melhor, aí eu disse, olha, eu acho até que a sua ideia é boa, mas eu prefiro a minha mesmo, porque o poema é meu, na verdade, né? Entendeu? O livro é meu, entende? Mas eu sou muito aberto, eu escuto muitos, obviamente não são muitos esses amigos, são amigos com quem eu trabalho há alguns anos, né? O Alexei opina muito, eu às vezes faço poemas, mando para ele manda os poemas dele. O Peron Rios é um grande amigo meu, que é um grande crítico, um grande poeta. Ele fez sugestões valiosas para alguns desses poemas, eu acatei, outros eu não acatei. Então, isso é uma coisa que acontece normalmente, entendeu? Da mesma maneira que muitas vezes ele manda um poema dele, eu faço determinadas sugestões que ele ora acata, não acata. É sempre bom você conversar, não é? Porque às vezes a opinião do outro, de um colega que também é poeta, é uma opinião que às vezes é, ratifica aquela sua ideia, né? E muitas vezes também chama atenção para algumas coisas que você está fazendo e você repensa, né? Então, por exemplo, a questão da métrica, muitas vezes, uma coisa é a métrica, tecnicamente, você fazer a leitura da métrica, a junção, etc. Uma outra coisa é o ouvido, né? Eu sempre dou muito mais importância ao ouvido, a forma como eu leio. E muitas vezes não é a forma como o outro lê, né? Então, às vezes você pode pegar um decassílabo meu e ler como se fosse um verso de 9 sílabas, por exemplo, né? O próprio revisor do livro, eu sempre gosto de mandar, quando pedem, a editora pede que eu sugira um revisor,
Quando eu conheço um revisor que é também poeta, eu prefiro, porque o poeta ele pode até pegar um verso ou outro. Então, neste livro, por exemplo, quem fez a revisão profissional deste livro para a editora foi um grande poeta, que é um amigo meu, Cláudio Neves. Cláudio é um grande poeta, é um poeta que já foi finalista em Oceanos, é um poema premiado, um poeta premiado, já foi finalista em Oceanos. E é um poeta que eu admiro muito. E às vezes ele na revisão dizia, Carlos, aqui eu acho que são 9 sílabas. Eu disse, não, Cláudio, mas eu vou deixar, porque no meu ouvido eu leio como 10, entendeu? Então aí é uma opção minha. É uma opção minha. Eu confio, às vezes, muito mais no meu ouvido interno, né, e é uma forma, eu estou mostrando para o leitor como eu leio o verso. Então, às vezes, um determinado verso, o leitor pode ler como 9, mas para minha leitura, são 10 sílabas, entendeu? Não sei se ficou claro o que eu quis dizer. Mas eu não sou muito apegado a essa coisa. Eu tenho eu sou um pouco, a minha métrica é uma métrica um pouco bárbara, vamos colocar. O poema mole, né? Porque o poema, esteticamente, tu bater muito uma bigode. E aí você vai amolecendo o É. poema vai encaminhando. O Jandaman, que falou com vocês, né? Tem outras duas coisas que eu queria tocar, são lendas também de Carlos Milton, é que depois de todo o curso lá, estava Carlos Milton lá e a Ariana professor. Aí quando o Carlos encerrou a carreira dele enquanto aluno, aí a Ariana, graças a Deus, ele já estava desaparecido. Mas aí o cara virou amigo dele, escritor, 30 anos. Oh, que horror. Agora foi que o danado do Ariano que juntou mesmo comigo. Tá? E outra coisa, gente, não saia com esse rapaz pelo Recife, por exemplo. A gente tem umas experiências aí. Fomos aí num bar que tinha foto e ele ficava o tempo todo olhando para as fotos, olha para os pombolóis, isso aqui é neoclássico, isso aqui é rococó. Meu amigo, o cabo é uma enciclopédia ambulante. E outra coisa também, assim, se quiser sacanear com o carro Newton, coloque ele preso dentro de um carro, tocando rock and roll, mangue, ele adora. Adora. Fizemos isso com ele uma vez, foi muito fácil. Mas, Carlos, voltando para a redenção de agosto, eu quero fazer aqui um convite, né, para que o nosso público assistente esteja lá no dia 15, às 18 horas, até às 20, né, que é o horário protocolar lá da Livraria da Praça, em Casa Forte. Para quem não está em Recife, é uma das praças mais famosas de Recife. Chegou lá. É Praça uma de Carnaval. livraria, é uma livraria muito simpática. Eu gosto muito da livraria. É muito simpática aquela livraria. Um lançamento seu, um lançamento de Alexandre. Tivemos aí um encontro com o poeta esquerdo, um poeta que faz está na Rússia, Astier e Basílio. entre É. Campinas Grande, Paraíba e a Rússia. Gente finíssima, muito boa, Mas poeta. ele, na verdade, ele é pernambucano, Rogério, na verdade. Ele é pernambucano de Vitória de Santo Antão e foi morar muito moço em Campina Grande. Aí acabou se radicando na Paraíba, né? E hoje está em Moscou. Eu Mas também, eu vejo, às vezes, em livros, né, fazendo referência a ele, Astier, poeta paraibano. Ele, na verdade, é um poeta pernambucano, nascido aqui, né? Carlos, eu espero que a conversa tenha sido boa. Estamos caminhando para o final. E eu quero que você dê, nos faça o seu convite para que o público esteja batendo com você. Sei que deve afluir um grande número de intelectuais, né, pernambucanos, mas também a gente chamar o público para conhecer poesia e poeta de verdade, vivo ainda, porque aqui eu tive uma experiência
experiência, né? E a moça, você faz o quê? Escreve. Escreve o quê? Poesia. "Ah, o senhor escreve poesia? Mas eu pensei que esporte com são mortos. Eu digo, mais ou menos. Aí vai caminhando, né? Estamos mortos caminhando, mas continuamos caminhando. Então, Carlos, agradeço a sua participação nessa van premiere, nesse spoiler do lançamento. Hum. Mostra aí, Carlos, e faça com ele. Sim, será na próxima sexta-feira, né? Dia 15 de dezembro. Curiosamente, o mesmo dia do lançamento do meu livro anterior, eu fui ver o convite. Eu lancei o Vontade de Beleza na Livraria da Praça no dia 15 de dezembro de 2022. E agora o Redenção de Agosto no dia 15 de dezembro de 23, né? Isso foi uma coincidência, porque o livro saiu agora há pouco, e se a gente já está praticamente no final do ano, né? Então, na outra semana já ficaria mais complicado, as pessoas têm confraternizações, Natal e tal. Mas está lá, o livro vai, eu vou estar lá autografando, quem tiver interesse, né? Legal. Depois o livro vai ser encontrado aí nas livrarias, na internet, né? Nas livrarias virtuais. Isso aí, a distribuição é muito boa da Nova Fronteira, eu não tenho que me queixar, entendeu? Os meus livros você encontra facilmente na internet, né? E nas livrarias, muitas vezes também, né? Nas livrarias físicas, né? Então, será na próxima sexta-feira, a partir das 18 horas, né? Das 18 às 20 horas. E conto com a A capinha, participação de vocês. Oi? tá? Se você quiser Ah, o falar. livro, ele está aqui, esse aqui. Vai ficar ao contrário, né? É o Redenção de Agosto, né? Está aqui, ó. Pois é, belíssima capa, né? Isso aí ficou por conta da editora. As últimas duas foram feitas com pinturas de Manuel Dantas Suassuna, né? Esse querido amigo meu, filho de Ariano, com quem a gente trabalha nas obras do Ariano. Mas desta vez foi feito lá foi uma coisa mais corrida, e Dantas estava envolvido com a capa do Iniciação à Estética de Ariano, que está saindo agora, Dantas e Ricardo Gouveia de Mello, né? Que é o programador visual que tem trabalhado com a gente, fez os meus dois últimos livros, as capas, e desta vez foi feita por uma programadora do Rio mesmo, que a editora contactou lá. Eu tenho aqui as mãos, ó. Essa aí é o Coração na Balança, foi capa é uma pintura de Manuel Dantas Suassuna, né? Uma pintura que eu gosto muito. O Vontade de Beleza, não sei se você tem, o Vontade de Beleza também é uma pintura de Dantas, que é o livro Ainda anterior. eu peguei em pegar, mas esse corre da vida aqui, É. quando eu estava aí na Bienal, agora em outubro, não deu para a gente ver, porque estava com problema, operar as cataratas, Isso. É. bom. Mas agradeço aí, Rogério, o espaço, né? Um prazer sempre grande falar com você. E vamos em frente, né? Vamos em frente. Vamos em frente, que a poesia é necessária, né, cara? Pois para mim, pelo menos, e eu sei que para você também, ela é fundamental, né? É, mas Mas aí, no dia 15 de dezembro de 2010, eu também lancei meu primeiro livro. foi no dia 15, o nome É, não foi. dia 15 de dezembro. Foi o último Eu dia que estava lá, né? Foi lá nos Correios, não? eu estava lá no Correio. Correios, eu lembro. Foi legal demais, né? Muito bom. É. Mas agradecido, gente, foi uma hora de poesia mesmo. Verdade verdadeira do poeta Carlos Milton. Muito agradecido e até a próxima. Um abraço, Rogério, tudo de bom.